Hoje, São Paulo ao fundo, né? Fechei a janela aqui porque estava um barulho aí ensurdecedor, não estava dando para ouvir nem o que eu estava pensando. Enfim, eu sou Nádia Rockenbach, psicopedagoga, e hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre literatura. Alguns não sabem, mas a minha primeira formação é em letras, tá? Então fiz letras, português e literaturas. E eu gostaria muito de falar com vocês sobre a importância da leitura, a importância de deixar com que a literatura entre na sua casa, faça com que o seu filho, né, leia um livro, faça com que ele entenda o processo da leitura como uma apropriação dos próprios sentimentos. Então lidar com as emoções aí, né, desde bem pequenininho é muito importante. Para quem tem bebê, né, ou já teve, já passou por esse processo, sabe muito bem que quando você começa a contar a história, até a entonação, a maneira como você conta, né, ele quer ouvir, ele quer saber, ele é detalhista, se você esquece um pedacinho da história, ele quer que você conte de novo, e conte de novo, e conte de novo, e se você errar, né, já sabe que tem problema. Então, assim, eles gostam, é importante isso. O, o fato da literatura ser, né, um dos caminhos aí para se lidar com sentimentos é esse momento aí que você tem, né, como leitor, depois que se apropria, né, entende isso, como é que funciona, é o caminho que o leitor tem de dialogar com os outros. A nossa sociedade é diálogo o tempo todo. Então a gente lida com o sentimento, a gente lida com as frustrações, a gente lida com as coisas a partir do momento que a gente conhece, certo? Então o que nos é desconhecido, a gente tem aquele primeiro impacto, mas a partir do momento que você já sabe, você já leu, você já viu alguma coisa, o seu corpo e a sua mente já consegue identificar aquilo. Então o processo é um pouco menos fragilizado, vamos usar essa palavra aí, né? Eu não tenho uma outra no momento. O ideal, por exemplo, né, crianças de primeiro ano, né, que agora nós tínhamos o CAA, agora temos o primeiro ano, são crianças que estão tendo contato com a leitura de uma forma muito mecânica já. Antes nós tínhamos muito mais lúdico, né? Agora algumas situações nós não temos tanto isso. É o momento dos pais fazerem esse processo também. Os profissionais da educação também, é claro, mas os pais têm essa responsabilidade também. O, o contato com essas historinhas iniciais não pode ficar marcado mecanicamente só pela letra que está ali grafada, certo? E ele entender que aquilo é um fonema que está se transformando, que aquela letra se transforma num som e que esse som tem um sentido, tem um significado. Então, tirar um pouco dessa parte mecânica da leitura e fazer com que ele entenda esse processo. Como que você faz isso na prática, tá? Uma das possibilidades, né? Na hora de apresentar o livrinho para a criança, não apresentar apenas as letras, né? E querer que ele leia lá, como dizia antigamente, em carreirinha. É fazer com que ele entenda que aquilo é uma história que está grafada, mas que além do livro tem muito mais. Então ele tem que ver o processo das imagens, ele tem que entender, peça que ele explique o que ele está vendo ali. Aí ele vai começar a se apropriar. Depois, se for possível, começa a ver as letras maiúsculas, os símbolos que ele não conhece, né, ou que ele conhece, peça para ele contar um pouquinho sobre aquilo ali, para que ele identifique. Depois ele se apropria dessa leitura. Facilita, agrada, faz com que ele entenda como funciona a leitura. E automaticamente, né, ele vai se apropriar das emoções ali, se ele gostou, se ele não gostou, como é que ele se sentiu, como é que ele queria um final daquele livro, se ele queria que mudasse. Permita, tá? É uma palavra aí meio forte para mim, mas vamos usar. Permita que ele olhe, que ele tenha esse processo, essa ideia de que o livro é mais do que aquilo ali só que está sendo apresentado para ele. Isso vai auxiliá-lo futuramente, tanto no ensino fundamental 2, quanto no ensino médio, na universidade, para ele se apropriar do conhecimento, certo? Ele pode escolher várias vertentes aí mais tarde, mas ele precisa entender que aquilo é dele, é o processo dele, é a subjetividade dele que está ali sendo visualizada como se fosse um espelho, certo? Então, deixe que seu filho leia, mas que leia naquele formato que ele consiga entender que ele faz parte daquilo ali também, ok? Espero que vocês tenham gostado, ok? E assim, sigam os vídeos aí, dentro do meu possível, eu vou estar aí no GTV. E qualquer coisa, coloque aí no canal alguma dúvida, alguma pergunta, que eu estou à disposição, tá? Grande abraço.